Olá! Na disciplina Psicologia da Educação, conhecemos dois importantes estudiosos do desenvolvimento e da aprendizagem humana, Piaget e Vygotsky. Suas teorias são, respectivamente, epistemologia genética e histórico-cultural, que deram fundamentos às teorias educacionais, respectivamente, do construtivismo e da pedagogia histórico-crítica. Embora seus seguidores tenham preferência manifesta, será que existe uma teoria melhor do que a outra? Elas divergem ou são complementares? Para ajudar nas reflexões, será discutido o caso do enfrentamento vigente das mudanças climáticas. Síntese da teoria de Piaget. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo ocorre em sucessivos estágios, que foram nomeados como sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, em função da maturação neurobiológica programada geneticamente que ocorre nele. É essa maturação biológica que serve de base e permite ao indivíduo a sua imprescindível interação com o meio. É essa interação entre o biológico e o ambiental que consolida o desenvolvimento humano, quando o indivíduo age sobre o meio e o meio age sobre o indivíduo, num ciclo sem fim. Ao longo dos estágios de desenvolvimento, essa interação indivíduo-meio forma esquemas mentais que se expandem quantitativamente, mecanismo chamado de assimilação, ou se reorganizam qualitativamente, chamado de acomodação, numa progressiva estruturação cognitiva, adaptação do indivíduo ao meio que se dá pela equilibração. Síntese da teoria de Vygotsky. Para Vygotsky, o desenvolvimento humano envolve maturação neurobiológica, mas vai além, com a aquisição da linguagem que formam pensamentos e de outros processos psicológicos superiores, dependentes da atuação do indivíduo no meio social. É somente na interação social com outras pessoas, mediante linguagem, que o indivíduo aprende os conhecimentos acumulados histórico-culturalmente na sociedade que vive, ou seja, apenas se humaniza na socialização. Se pensarmos no personagem Tarzan, vamos perceber que ele desenvolveu-se cognitivamente e adaptou-se à vida na floresta, mas não havia se humanizado. A aprendizagem ocorre na relação interpessoal, que é um processo social que precisa ser internalizado como operação cognitiva, que é um processo intrapessoal. As semelhanças. Ambas as teorias dão importância à interação do indivíduo com o meio externo, lidando com objetos e pessoas como fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento. Porém, como dão ênfase a diferentes elementos, essas teorias podem ser consideradas mais complementares do que divergentes. Vamos às diferenças. A teoria de Piaget dá foco sobre o indivíduo, seu aspecto biopsicológico, que atravessa estágios de desenvolvimento como um processo mais linear de progressiva estruturação cognitiva, permitindo o indivíduo agir sobre objetos de conhecimento. A teoria de Vygotsky dá foco sobre o contexto histórico-cultural em que dão as interações sociais do indivíduo, pela linguagem, com outras pessoas mais experientes e com conhecimentos diversos, de modo que a cultura que implicará o desenvolvimento psicossocial, visto como um processo dinâmico, multidimensional, não linear, desse indivíduo. Piaget observa o desenvolvimento humano de dentro, neurobiológico cognitivo, para fora, progressivamente. O indivíduo amplia sua ação sobre o mundo, interagindo com um crescente número de objetos e pessoas, e que depois volta para dentro e fica nesse ciclo. Tem um olhar mais individual liberal do que desenvolvimento, que é a base para a aprendizagem na relação com o mundo. Vygotsky, de modo complementar, observa o desenvolvimento de fora, cultura, linguagem, interações sociais, para dentro, pensamentos, processos psicológicos superiores e que depois vai para fora de novo e fica nesse ciclo. Seu olhar é mais sociocultural e histórico,
influenciado pela filosofia do materialismo dialético marxista, da aprendizagem que vem das relações interpessoais e socioculturais, que é a base do desenvolvimento intrapessoal. Caso do enfrentamento das mudanças climáticas. O contexto real de mudanças climáticas vigente consiste: no mundo globalizado ultraliberal, em que forças dominantes usam de inúmeros artifícios para tentar convencer nossos governantes que a estruturação do espaço escolar dentro da lógica da flexibilidade mercantil produtiva, para preparar, treinar e adestrar o educando para o mundo do trabalho é o caminho mais viável economicamente. Citação de Garbulho e outros, 2016, página 176. Assim, ocorre um modelo de desenvolvimento humano, educacional, social, que prioriza o aspecto técnico e econômico em detrimento do aspecto socioambiental. Mas o efetivo enfrentamento desse contexto exige a concepção de educação progressista que permite caminhar no sentido da construção da conscientização necessária para a superação do processo de degradação econômica, social, cultural e ambiental em curso no mundo atual. Outra citação de Garbulho e outros, 2016, página 180. Percebe-se que é mais alinhada a uma pedagogia com base na teoria de Vygotsky, que propõe um profundo desenvolvimento social, educacional, intergrupal, que reflete no desenvolvimento individual e grupal. Conclusão: as teorias de Piaget e Vygotsky são mais complementares do que divergentes. Ambas apontam para uma educação em que o estudante deve ser protagonista e interagir com os objetos do conhecimento, precisando da orientação, mediação de outras pessoas, sobretudo educadores. Contudo, ter uma base filosófica no materialismo dialético, a teoria histórico-cultural de Vygotsky e a decorrente pedagogia histórico-crítica enfatizam uma visão crítico-radical de transformação do contexto sociocultural, que refletirá no desenvolvimento psicossocial, o que não é pretendido por Piaget, cujo foco é biopsicológico. Eis o caminho necessário para enfrentamento efetivo das mudanças climáticas. Estas são as referências usadas. Obrigada por assistir ao vídeo.